Estamos no ar iniciando mais um Pode Vencer, trazendo sempre um assunto importante para você que está aí do outro lado, que gosta de saber sobre empreendedorismo, de se aprimorar, de buscar também autoconhecimento. E hoje o assunto vai ser importante para você, que busca olhar um pouquinho para dentro de si e entender como que as coisas podem ser mudadas. E hoje tem um novo rosto aqui junto comigo. Um novo rosto não, que ela já era conhecida aqui do nosso meio, mas está hoje também dividindo aqui conosco no Pode Vencer essa bancada e esse microfone. Está comigo quem? Ali Lima. Muito Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada. Hoje está aqui dividindo comigo essa bancada e quero te dizer que é muito especial, né? A gente já faz tempo agendando e ela, isso e aquilo, e hoje deu tudo certo e trouxemos, quer dizer, você trouxe uma pessoa aqui que, olha, fica até o final para você entender sobre o que a gente vai falar. Então, Ali, seja muito bem-vinda, querida. Obrigado por ter aceitado também o convite da gente estar hoje aqui fazendo esse podcast, e tenho certeza que vai ser gratificante e engrandecedor para ti e para mim também. Com certeza, e para toda a nossa plateia, né? Com certeza, muito obrigada a todos. Fiquem até o final, porque eu acredito que tudo tem um momento certo, e hoje é o momento certo, porque realmente eu trouxe aí uma convidada muito especial, uma pessoa que faz a diferença na vida da gente, na vida de quem está perto dela e na vida de quem acompanha ela nas redes. Então, bora recebê-la, né, com certeza, com muito carinho. Seja muito bem-vinda, Kedma Lúcia. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui com vocês. E é muito gratificante, né, de ter essa recepção e poder falar do que a gente ama, né? Sim. Então, acho que isso é o principal, é o que faz o coração pulsar cada dia que a gente acorda e fala, é isso daqui que eu tenho que fazer. Perfeito. Então, muito bom estar aqui. Que top. E ó, a minha pergunta já inicial, eu sou muito de buscar a questão do significado de nome. E eu acredito que isso tem um poder muito grande. E se a gente for ver culturas, né, mais antigas, que o nome determinava muita coisa na vida daquele ser. E eu queria saber qual que é o significado do teu nome e quem que escolheu esse nome. Então, o meu nome é um nome de origem árabe, né? Fui pesquisar, é de origem árabe. E teve uma vez que eu fui pesquisar o que era, tinha assim, a perfeita. Eu falei, nossa, e várias coisas. Eu falei, meu Deus. E foi meu pai que me deu esse nome, né? Ele tinha uma amiga que se chamava Kedma, e aí ele conversou com a minha mãe, e ela falou, tudo bem, e ficou Kedma. Mas foi meu pai que me deu. Que top. E como é que foi, assim, ó, Kedma? Vamos começar hoje esse episódio conhecendo. Porque eu acredito que antes do profissional, antes do CNPJ, existe sempre uma pessoa, existe sempre um CPF por trás de tudo isso. E eu queria conhecer um pouco mais a Kedma, da onde a Kedma é, como que surgiu hoje esse ser que está aqui na nossa frente maravilhoso. Sim. Então, sou a Kedma Lúcia, né? E sou a primeira de 6 irmãos, né? Não, somos em 7, eu sou a primeira. E fui professora, né, durante muitos anos. Né, minha formação em pedagogia, psicopedagogia, só depois que eu entrei nesse mundo da psicanálise, das questões das emoções. Então isso veio muito depois, veio depois da minha formação, foi quando eu fiz a pós-graduação, que eu fiz a psicopedagogia e era voltada para a psicanálise e uma psicopedagogia tradicional. E ali eu me encantei pela psicanálise e foi onde tudo começou. Né? Não tinha pretensão, não era essa a minha área mesmo, era a educação, mas quando eu conheci a psicanálise eu falei, não, é isso daqui. E aí de lá para cá, né, comecei a estudar e aí vieram muitas formações da psicanálise, veio a constelação, veio hipnose, reiki, diversas outras abordagens também que eu venho estudando, né? Hoje, neuroterapeuta Hertz, a psicanálise vibracional. Então, muitas coisas eram surgindo e eu falei, é isso daqui. Né? Também sou ex-atleta profissional de vôlei de praia, né? Então, a vida toda ali jogando, sempre desde os 11 anos, né? Parei de jogar o ano passado,
por conta de um acidente, e aí eu tive que parar de jogar. E aí foi onde eu falei, bom, aqui é meu 100% agora aqui. Nossa, e aí dedicou todas as suas energias Tudo. naquilo. Exatamente. E quando tu fez essas escolhas, tu tinha algum parente? Porque normalmente a gente, quando a gente decide algo para nossa vida, é porque a gente tem alguma referência. Tu tinha alguma referência voltada para essa área? Não, para essa área especificamente, não. Não, né? Eu sempre, minha mãe perguntava, o que você quer ser, né? O que você vai querer? Eu sempre falava, ou eu vou ser atleta profissional, vou ser atleta, ou eu vou ser professora, ou seja, eu me realizei. As duas coisas eu fiz. Isso foi muito interessante. Tinha outras áreas que eu gostava, essa área militar, exército, de ser do exército, eu também sempre tive sempre gostei, sempre achei muito lindo, né? Policial civil, isso me chamava muita atenção. Mas não foi esse caminho, né? Meu pai foi meu avô, serviu o exército, meu pai, então eu acho que eu trago isso um pouco deles, né? Essa referência. Trago. Mas eu sempre falava, eu quero ser professora ou jogadora de vôlei. Pronto, eu tinha isso. E eu consegui fazer as duas coisas, né? Porque eu comecei a jogar muito cedo na escola, muito nova. Só que eu joguei durante muito tempo como amador, né? Eu jogava amador, só vôlei de quadra. Não jogava profissional. Eu vim jogar profissional, eu comecei em 2019, né? Então, assim, na hora que era para estar terminando o esporte, foi onde veio a oportunidade para eu poder jogar profissionalmente. Eu falei, com certeza eu vou. Foi ali uma doideira que eu fiz na vida. Eu falei, não, ninguém acreditava, mas como assim? Você largou tudo? Eu falei, eu preciso viver, porque não vai ter ninguém que vai fazer isso por mim. Não vai ter ninguém. Tiveram as consequências, né? Mas foi algo para minha escolha, porque não tem como, quem que vai viver? Olha, pode deixar que quando eu vou fazer isso por você, não vai. Então, e eu não me arrependo jamais. Jamais. Olha, vivi sim. intensamente mesmo. Vivi intensamente. Então, joguei o brasileiro, viajei o Brasil inteiro. E eu tinha um sonho. E depois que eu vim perceber, porque quando eu era mais nova, eu falava que meu sonho era viajar o Brasil. Eu queria viajar para fora, mas antes eu gostaria de conhecer o Brasil. Mas sabe quando, né? Sim. Viajei, acho que tem dois lugares só que eu não fui, Amazonas, Teresina, e teve um outro lugar só, porque o restante eu fui tudo, jogando. Já era uma co-criadora, então, desde lá. Pois é, desde lá. Então, assim, isso eu sempre tive. E eu falei, olha só que interessante, né? E o quão poderoso são as palavras, né? Nossa. E tu trouxe duas coisas que me trouxe à memória, algo que eu vivi muito na minha adolescência, e aí eu aprendi e carrego essa frase, que melhor é você fazer e saber o resultado disso, do que você ficar com aquela ansiedade pensando no que poderia ter acontecido. Ou se arrepender porque não fez, né? Eu sou uma pessoa assim, isso pra mim é um peso, olha, eu até me arrepio, ó, de me arrepender do que eu não fiz. Isso pra mim é uma coisa que não vai, eu faço. No entanto que eu fiz, eu fui mesmo. Chegou em 2019, aconteceram várias coisas no colégio, eu trabalhava lá há muitos anos, né, 13 anos, sabe quando as coisas começaram porque tinha que ser, né? E aí acabei sendo dispensada, ninguém acreditava, mas como, Kedma, você? Porque em 2019 eu comecei a treinar em Caraguá, né? E aí chegou uma hora que o técnico falou assim, só que eu saía de final de semana. Ele falou, você quer jogar o brasileiro? Eu falei, quero. Eu falei, imagina. Aí ele falou, bom, só que você sabe que treinando de final de semana você nunca vai conseguir. Aí eu falei, ele tá louco, né? Ele tá louco, porque, imagina, eu trabalho e eu tinha comprado meu apartamento, trocado o carro, sabe assim, tudo ali. Tudo alinhado. Eu falei, ele tá louco. E eu também, quando eu era mais nova, eu falava, eu quero ter o meu apartamento e meu carro. E eu consegui meu apartamento e meu carro. De uma maneira assim, maluca, mas... E eu falei, mas como que eu vou? Gente, não tem como. Eu vou sair do colégio e vou... Né? E eu trabalhava num dos melhores colégios ali de São Paulo. Eu falei, não tem como. Eu falei, ele tá maluco. Aí teve uma etapa em Vila Velha. Ele falou assim, eu falei, eu vou. Porque eu preciso saber se é realmente isso. Porque uma coisa você tá treinando ali, jogar paulista de final de semana, outra coisa é você, né, assumir todos os dias. Eu falei, mas será que é isso mesmo? E aí eu fui. Só que eu tive que faltar na semana de prova, gente. Como que eu tinha 2 turmas? Como é
que é uma professora na escola, colégio privado, imagina. Você vai faltar pro professor, foi aonde? Foi jogar? Não, uma coisa meio E quando- doida, né? Cadê a professora? E aí o CT mandou a carta, tudo, mas gente, não tem como, né? Cadê a professora? Foi jogar. E aí, quando eu cheguei lá, que eu olhei aquela arena, Meu falei, pai. putz, eu não acredito. Eu não acredito. Eu parei assim, eu estava sozinha, eu parei, que as meninas da equipe já estavam lá, eu parei na calçada ali, no calçadão na praia. Eu olhei para o céu, eu fiz assim, Criador, eu não sei. Mas aqui é meu lugar. Não sei o que você vai fazer. Só falei isso. Passou. Aí teve uma outra etapa que foi em São Paulo. Aí eu tive que faltar um dia só. Semana de prova. Ai, meu Nossa. Deus. Falei, ai, que legal, Que né? desafio. Um dia. E eu faltei. Imagina, como não tem como, gente, não dá. E aí chegou no final do ano, né? Lógico que eu fui convidada, né? Ali, Fui E aí promovida. fui promovida, né? E aí eles falaram, Kézia, mas como? E ninguém acreditava, né? Como você? Tanto tempo, tanta gente com você. Eu falei, gente, é verdade. A moça da secretaria falou, não pode, você não, Kedma. É mentira. Eu falei, você acha que eu tô brincando com isso? sim. Foi algo assim, sabe? Mas eu saí ali muito grata, porque foram 13 anos, imagina. É. Sabe, o diretor ali, então eu só pude agradecer, sabe, a coordenação tinha conversado, acho que com o diretor, não sei porque tem, né, o combinado. Sim, sim. Talvez era para ser meio período, mas também se eu tivesse dispensado só meio período, não daria do mesmo jeito, não é? E ele falou, puxa, aí passou, fiquei uma semana de cama, fiquei mal. Que é uma Aí vida, né? Tu construiu. Depois E eu houve falei, uma dúvida ali entre ficar ou ir? porque aí, Já fui tinha dispensada, sim, acabou, Sim. né? Saiu, Não, caso agradeci eles muito. tivessem uma outra proposta, tipo, Então, ou tu fica ou tu não, vai, mas eles né? falaram que era aquilo e pronto. Ah, tá, eles já É te colocaram, finish, deu já já te o- colocaram na parede. Pronto, sim. Deu tie break Beijo. lá e... E Vai foi jogar. embora, mas Vai. foi muito tranquilo, sabe? Sim. Porque eu fui muito grata. Eu falei, nossa, Paulinho, o que eu consegui aqui, né? Minha vida. Eu falei, puxa. Então eu saí de lá, assim, muito grata. Fiquei uma semana de cama, porque eu fiquei imagina. Sim, teve todo um... Só que aí depois, desordem. uma semana, me veio. Você falou. Eu falei, eu pedi. Uhum. Eu falei, eu pedi. Eu falei, então, entendi. Aí, 15 dias depois que eu fui dispensada, eu fui convidada, recebi um convite lá para jogar um torneio na África. Nossa. Olha isso. Aí eu fui, Olha. pensa, né? Aí eu fui pra África, foi eu e a Lucília, que é uma atleta também lá de Caraguá, que hoje ela ainda joga, tá disputando o brasileiro, tá indo pro Mundial agora também, esses dias. E aí eu fui. Nós fomos, quando eu voltei de lá, eu já voltei. Falei, mãe, eu tô indo embora pra Caraguá. Fui embora. Falei, não, é isso que eu tenho que viver. Aí eu joguei, fiquei de 2020 até o ano passado jogando mesmo, né? O ano passado eu sofri um acidente. Sim. Me machuquei jogando, que aí eu tive que parar. Né? Sabe aquela coisa assim? Você já viu que já deu? Que você já viveu Já isso daqui? alcançou. Então agora é outra coisa? Eu sofri um acidente no começo do ano, numa etapa do brasileiro. Abri aqui o supercílio, mas foi tranquilo. Era só um Aí sinalzinho era só um pra- sinal, ó, escuta, chegar na amor, hora. né? Deu. Amor, né? Mas, né, a gente, né? E aí, quando foi em outubro, tem um ano e um mês mais ou menos. Aí eu caí, tava numa semifinal no torneio, aí eu bati meu rosto aqui no mastro, aí eu tive perda óssea aqui, os dentes, aí eu tive que... Aí não deu, aí encerrei mesmo. Aí foi onde eu mergulhei com tudo mesmo aqui nesse meu novo... Que legal. E a gente vai já entrar nesse assunto aí. Pois é. Mas que legal saber, assim, ó, os ciclos que foram fechando na tua vida para poder abrir um ciclo novo e assim sucessivamente. E isso é interessante porque às vezes quem tá assistindo não consegue entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Sinais. E a gente vive muitos processos na nossa vida. Eu aprendi também que às vezes, e não interprete mal, mas às vezes as coisas têm que piorar Pra pra você melhorar. ajustar a rota, né? Entendeu? bem Porque às assim. vezes a gente tá tão assim, ó, vivendo o processo que a gente não consegue enxergar as coisas que tá à nossa volta, as oportunidades, às vezes até não só a oportunidade, mas o que você tem que direcionar sua atenção e sua energia naquele momento Verdade. para fechar esse ciclo e tu poder ir para um ciclo novo.
Então, que lindo que tu conseguiu, né, enxergar isso e mudar de ciclo em ciclo, e mesmo entendendo que, cara, tu construiu uma vida dentro da escola, mas encerrou. Fechou aquele momento. E uma pergunta, tu sempre teve essa conexão com o Criador, ou tu foi no decorrer ali da adolescência, quando tu percebeu que tu tinha essa conexão e aí aquilo se tornou mais profundo? Assim? Olha, eu vou falar aqui, olha, que eu já me emociono só de falar, né? Porque assim, eu sempre fui, desde criança, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito à igreja, muito. Mas eu sempre fui mesmo, muito mesmo. Eu ia, participava do coral na igreja, de finais de semana. Eu ia então fielmente, muito, sempre fui. Então, assim, e qualquer religião. Essa então, energia puxa, é muito forte em mim, muito mesmo. Só que, assim, eu não entendia muito bem, sabe? Eu não entendia muito bem. Né? Então, assim, religião, eu falo, gente, todas as religiões são lindas. Se eu for numa missa, eu vou me emocionar. Putz, se eu for na Umbanda, eu vou me emocionar. Se eu for num culto, eu vou me emocionar e me emociono. Então, eu acho a coisa mais linda. E o que aconteceu? E acabou, depois eu não indo mais, não é tanto assim, mas sempre tive algo forte. E há 2 anos atrás, eu comecei a estudar a Bíblia. E dali, né, com a Sandra, que é minha parceira, assim, uma pessoa incrível, e ali eu comecei a me emocionar, eu falei, eu vou ter que falar. Vai chegar um momento que eu vou ter que falar. Só que a palavra mesmo era vergonha. Porque eu falava, como que eu vou falar disso? Como? Eu não entendia como que isso ia acontecer. Mas eu sabia que assim, ó, vai chegar um momento que você vai ter que falar. E eu falei, gente, mas como? Pelo amor de Deus, enfim. Comecei a estudar a Bíblia e eu faço também, leio há 2 anos, há 2 anos que eu leio a Bíblia ali, muito certo, eu tenho uma disciplina muito grande, né, então, enfim. E depois eu conheci a Elaine Eurives, né, que traz toda essa questão do Criador, e isso foi mexendo, eu falei, gente, e agora? E aí, quando foi o ano passado, teve um momento na minha vida que eu falei assim, não, agora que chega. E aí foi onde, sabe quando você entrega? Eu entreguei mesmo, fielmente. E aí de lá pra cá, minha vida... E eu não tenho como, né? Virou e aí a chave hoje, mesmo. virei a chave. Né? E aí foi um desafio até com a Elaine, que nós fazemos as aulas para os holococriadores, né? Da formação não, do treinamento holococriação. E aí a Jaque falou assim, Kedma, olha, o que nós vamos fazer? Nós teremos os pilares agora. Então, cada terapeuta pode escolher um pilar que quer trabalhar. Aí tinha lá o pilar família, prosperidade, profissional, e aí espiritualidade. Conectou ali. Aí eu olhei e eu falei assim, puxa, para eu falar dos outros, eu vou falar. Vai ver aqui. Eu vou me desafiar. Falei, é isso que eu quero. E aí foi a coisa mais incrível, a escolha perfeita que eu fiz. E aí de lá pra cá, então meu trabalho é todo pautado, todo baseado mesmo, sabe? Não de religião, não é religião. É algo maior, que nem a gente sabe, né? Sim, nós nomeamos Deus, universo, enfim, e tá tudo bem. Mas eu falo que a minha vida mudou completamente. Nossa, esse ponto de inflexão que eu ia perguntar, né? Como é que foi que tu conseguiu chegar? Mas antes da gente ir um pouco mais além, eu queria que tu trouxesse, assim, uma questão prática. Por quê? Que nem eu comentei, eu acredito muito no poder das palavras, né? E às vezes a gente lança sem querer algumas palavras que acaba se tornando... Eu acredito que sempre a gente lança palavras que nem a gente tem a noção do que a isso, gente do poder está que ela tem, né? falando. E isso é muito interessante porque esse podcast ele surgiu assim, com poder. Até eu costumo dizer que o nosso logo aqui ele foi feito, ó, pode vencer, ou seja, todos nós podemos vencer. E esse microfone nos dá poder de falar, de alcançar lugares que a gente nem imagina. Teve uma situação que a gente passou de um rapaz que queria participar, e aí só que ele tava escrevendo, falando tudo errado, assim comigo. Da onde tu é, cara? O cara mora nos Estados Unidos, mas era português, de Portugal.
Olha, E eu assim, incrível. cara, como é que tu descobriu o nosso podcast? E ele assim, não, eu vi um episódio de um personal training que tava tendo, assisti, gostei, quero participar. Tu tava nos Estados Unidos, tu vai vir pro Brasil, como é que tu vai fazer? Sim, sim. Então a gente não entende, às vezes, a dimensão e o poder que as Aonde coisas tu vai podem chegar. chegar. E aí a minha pergunta pra ti é, tu acredita que para as coisas começarem a acontecer ou se tornar concretas, a gente tem que escrever, falar? Como que é feito essa parte da cocriação? Eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que é cocriar. As pessoas, imagina, beleza, eu tenho uma imaginação, uma criatividade muito bacana, mas eu não consigo enxergar na minha mente isso acontecendo. Eu tenho esse, não sei se seria um bloqueio, seria uma dificuldade. Então, como que, se tu pudesse assim, dar uma sugestão ou uma dica? Breve explicação, Uma eu acho que explicação, seria a ideia, sim. porque nada melhor que a Kedma para explicar sobre cocriação. Ela é uma Aham. cocriadora, assim, incrível, e até eu aprendo muito com ela nos devocionais que ela faz todos os dias ali, essa coisa que nem tu falou, né, de ser uma pessoa que faz todos os dias, como é que fala? Disciplinado. Disciplinada. Eu adoraria, e eu estou cocriando isso, ser disciplinada. Sim. É interessante porque, assim, são tantas coisas, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, puxa, né? E isso daqui eu aprendi, não tem como não falar, né? Eu aprendi com a Elaine, que é, Ela eu falo, ela é minha mestra, ela não tem nem palavras, né? E eu aprendo a cada dia. Acho que isso que é o mais importante, a gente aprende a cada dia. Quanto mais a gente acha que a gente sabe, mais a gente descobre que a gente não sabe. Eu acho que isso é o que faz das cocriações tornarem real, porque você sempre tem algo para aprender. Então, quando você se coloca nesse lugar, puxa, eu preciso aprender, eu vou aprender. Então, você tira barreiras, né? Porque você não sabe mesmo. Isso é a humildade. Não importa onde você esteja, qual lugar, estudo, porque não é sobre isso. É sobre a sua disposição. O que precisa ser feito aqui, né? Para que eu vá, para que eu consiga alcançar. Então, a gente primeiro precisa partir desse lugar. Porque se a gente não tem a humildade, se a gente não vai. Aí você fala, puxa, como que faz essa cocriação, né? A cocriação é algo que a gente não consegue sozinho, né? É em coparticipação como criador. Por isso que cocriação, porque não é criar, né? Porque a gente não vai criar sozinho. A gente não cria. É uma cocriação, né? E aí você fala, puxa, pensamento positivo ajuda? Ajuda. O pensamento positivo ajuda. Puxa, mas o que eu vou visualizar ajuda? Ajuda. Muito, ajuda muito. O que eu falo ajuda? Ajuda. O que eu estou vibrando é o fundamental. Porque é quando você junta tudo isso. Porque, na verdade, você não atrai o que você quer. É o que você sente. É o que você vibra. Então, você não atrai o que quer, você atrai o que você vibra. E o que você vibra? E o que você vibra? Porque muitas vezes nós temos a consciência do que nós queremos. Puxa, até quando eu li aquela frase, né? Sucesso é uma decisão. É uma decisão. Decidir. Eu quero fazer sucesso, eu quero ser sucesso. E cada um o seu sucesso, né? Cada um sabe o seu sucesso. Mas agora, o que eu preciso fazer aqui? O que eu vibro com relação ao sucesso? O que eu vibro verdadeiramente? É aí onde está a grande virada, o grande entendimento. Porque o que você traz da tua história, da sua ancestralidade, é o que você vibra, é o que está lá no inconsciente. E isso que vai interferir. Por isso você fala, puxa, mas são tantas pessoas que eu encontro hoje, né? Pessoas que estudam, pessoas que são bem-sucedidas, sim, que estudam, que se dedicam, que sabem o que tem que fazer, que sabe ali, Kedma, eu sei, são pessoas que estão em mentorias, que sabem, mas tem algo que trava. E que não vai. E que a pessoa não consegue ir para o próximo nível, que a pessoa não consegue. Sabe, não consegue. E quando a gente fala da cocriação, a cocriação, para que ela aconteça, você precisa estar alinhado a tua mente inconsciente, a sua mente consciente, com a mente superior. Precisa ter esse alinhamento. Porque senão, entra em conflito. Entra em conflito. O que você quer com o que realmente você sente. Por isso que não cocria, por isso que não realiza. Por que é tão difícil? A gente fala às vezes, né? Nossa, a pessoa até consegue as coisas, mas é uma dificuldade, é um esforço, é algo assim que você...
a pessoa precisa lutar demais, é aquele sufoco para poder conseguir, e quando consegue já, sabe, já passa, aí vai pro próximo. Mas por quê? Porque muitas vezes é isso. Porque o que a pessoa sente não é aquilo que ela quer. Ela sente outra coisa. Então isso traz o conflito, né? Puxa, eu quero tanto, né, fazer um podcast, mas você vai lá fazer um podcast? Você tem certeza que você vai conseguir falar? Se você não conseguir falar, sabe isso que está no interno? Sabe o que está no interno? Então isso interfere demais. Normalmente as travas, né? Que te impede de alcançar. É exatamente isso. E às vezes essa trava é tão pequenininha. E tudo é inconsciente. Inconsciente. Porque se a gente é consciente, a gente pede ajuda na mesma hora. Exato. Que é uma das coisas que quando eu estou atendendo como terapeuta, eu percebo, né? A gente acessa ali o inconsciente, porque se tu estivesse consciente, tu saberia automaticamente resolver o teu problema. Que nem a dor. Tô com dor, vou Toma no um médico remédio. ou tomo remédio. Exato. Pronto. É isso aí. Só não. Mas quando tu não consegue enxergar ou saber o motivo, a circunstância daquilo, se torna mais complicado. E agora já entrando já para essa parte, né? Tem, assim, ó, de todas as mentorias e mentorados que tu tem acompanhado, tem alguma dor assim que tu identifica como não padrão, mas comum entre todas essas pessoas? Olha, quando nós falamos hoje, tem muito a questão da procrastinação, ansiedade, o sentimento de incapacidade, sabe? Uma dependência emocional muito grande. Então, o que mais tem chamado a atenção é isso, sabe? Principalmente a pessoa começa e não termina. Essa também é uma questão assim, puxa, e em todas as áreas, sabe? Então, puxa, aquela pessoa, aquela empresária que vai, que trabalha, que faz, mas aí não tem aquele tempo, sabe? Ou para cuidar da alimentação, para cuidar do corpo, ou então aquela pessoa que faz tudo para todo mundo, mas não fica em segundo plano, não prioriza. E aí quando chega no final do dia, fez tanta coisa, mas parece que não fez nada, sabe? Parece que não fez nada, não consegue enxergar essa produtividade durante o dia. Então são essas questões, sabe? E não é nem, eu não posso nem falar da escassez, porque não são pessoas que são escassas, são pessoas que não conseguem ir para o próximo nível. Então fica ali naquele ciclo, sabe? Sim. Puxa, parece que agora vai dar tudo certo e de repente fala, putz, mas daí tá tudo errado. Sabe assim? A pessoa que se organiza para dar tudo certo, mas aí chega ali no momento, acontece alguma coisa que não consegue avançar. Então essas são as questões que mais... Então aquelas pessoas, puxa, se a pessoa está trabalhando, se sente culpada porque não está dando atenção para a família. Sim. Se fica com a família, se sente culpada porque não está trabalhando, porque deveria estar fazendo. Sabe? Então são essas questões assim que mais chamam a atenção mesmo. Que tu já conseguiu identificar. Muito. E sim. tem como a pessoa identificar isso e já buscar uma solução? Sim. Ou só vai buscar quando já desandou tudo, né? Então, geralmente as pessoas só vêm buscar ajuda quando já está, que a coisa não está aguentando mais. Acho que é até cultural isso, né? Sim. O brasileiro gosta desse tipo. Tem que estar pegando fogo. A água tem que estar no pescoço. Quando tá ruim mesmo, sabe, quando a pessoa não aguenta mais, olha, eu não aguento mais. Não aguento mais. Aí a pessoa busca ajuda. Geralmente é assim. Sabe, quando já passou do limite, a pessoa não aguenta mais, aí busca ajuda. E esses bloqueios, ele tem mais a ver com a energia que a pessoa, não sei se seria transbordar, né? Ou que ela tem, a energia que ela tem, ou por questões que vêm do ambiente que ela tá, porque eu tenho algo que eu aprendi também nesse decorrer, que é assim, ou a gente é o termostato. O que é o termostato? Ou a gente é o termômetro. O que é o termômetro? O termômetro, ele recebe a energia do ambiente, o calor do ambiente, e o termostato, ele faz o contrário, ele dita a temperatura. A gente está com o ar ligado aqui e ele está ditando a temperatura daqui, desse ambiente. E o termômetro, ele é o que mede, o que recebe, o que absorve. Então, com esse exemplo, tu acredita que a pessoa ela não consegue mudar de ciclo, ou prosperar, ou alcançar o sucesso que ela quer, devido ao termômetro ou ao termostato? Eu acho que eu ia fazer uma pergunta quase parecida com a tua, um pouquinho diferente, porque a gente traz heranças, né?
Eu diria que as duas coisas. Heranças do DNA energético, falando assim, né? Porque o que acontece? É aquela frase, né, que eu tenho também. O que você herda, você repete. E o que você vibra, você atrai. Sim. Então, eu falo, são as duas coisas, né? Porque o ambiente, porque você traz aí da sua ancestralidade. E quando fala, traz o que da ancestralidade, né? O que a gente traz da ancestralidade? Então, geralmente, às vezes, é aquela família, quando era criança, passou por necessidade financeira, sabe? Exato. Passou por necessidade. E é interessante que é assim, tá? Tanto o que não teve atenção do pai, da mãe, sabe? De repente abandonou, então os pais trabalhavam demais, não tinha tempo para estar com a criança. A pessoa teve que começar a trabalhar muito cedo, sabe? Então são essas questões. Como que era o dinheiro? A questão do dinheiro, falando na família, era algo que trazia muitas discussões. Então é uma pessoa que, quando criança, via os pais brigarem por conta do dinheiro. O que fica na memória? Que o dinheiro é algo que é ruim. Porque se você vê os seus pais brigando por conta do dinheiro, ou seja, você vai querer dinheiro? Eu odeio dinheiro. Odeio dinheiro. Só que isso tá onde? No teu inconsciente. Aí hoje você fala, puxa, eu quero dinheiro. Quero prosperar. Sim. Não, você não vai prosperar. Porque o que acontece? O que tá no inconsciente? Qual é essa primeira informação que fez o download? É o que o dinheiro não presta. Que o dinheiro traz a discórdia, o dinheiro traz a confusão. Puxa, a mãe vai trabalhar, né? A mãe deixava lá na escolinha, ficava o dia inteiro na creche ou lá, sei lá, na escola, porque a mãe tinha que trabalhar para trazer dinheiro. Então, como que o dinheiro é bem visto numa situação dessa? Puxa, então a minha mãe prefere trabalhar do que ficar comigo? Sim. Por causa do dinheiro. Isso para uma criança não tem. A gente não consegue. Não tem ali um entendimento. E como falar do dinheiro é um assunto que deixa as pessoas tensas. Ou porque elas não querem parecer que elas querem o dinheiro, porque elas têm a visão do dinheiro, que só gente rica tem dinheiro e aquelas pessoas são ambiciosas. Então há uma confusão mental tão grande que quando tu começa a criar um projeto para tirar essa venda que o dinheiro é sujo, que essa venda que o dinheiro não é bom, a pessoa já te rotula assim, não dá porque a fulana só sabe falar de dinheiro. Pois é. E são crenças, né? E sem contar... Meu Deus, como é difícil tu salvar um ser humano disso. E sem falar das crenças religiosas, né? Exato. Então, e como falar, né, do Criador nisso? Né? Foi aí onde eu consegui. Pega. Exatamente. Aí pega. Né? Porque são essas crenças. Nossa, há pouco tempo eu falava, eu nem imaginava que era uma crença religiosa que eu tinha muito grande. Eu falava, gente, olha que incrível. Porque e a gente não sabe. E a gente não percebe. Então, às vezes, a gente fala a questão do dinheiro, às vezes até o relacionamento. Puxa, como que foi o relacionamento desses pais? Como que era? Né, o relacionamento, a família, avós, com quem conviveu. Puxa, não era um relacionamento saudável. E o que acontece? A pessoa também não se permite ter. Então, muitas pessoas vêm, puxa, se divorciaram, ou então um relacionamento. Por quê? Porque não se permite inconscientemente. Isso é uma lealdade familiar, né? Exato. Essa é uma lealdade familiar inconsciente que nós apenas repetimos. Nós repetimos. Então, puxa, por que a minha mãe e o meu pai não tiveram, os avós não tiveram, né? Os meus ancestrais não foram bem-sucedidos, ou tiveram relacionamentos que não eram saudáveis, né? Então, o que acontece? Eu também não me permito ter. Eu não me permito ter. Você pode ver muitas pessoas que são casadas, bem-sucedidas, e aí se divorciam. Quando você vai olhar, é porque tinha algo a ver com relação a essa lealdade familiar. Ou então porque quer salvar esse pai, essa mãe. Ou então porque não quer fazer igual. E quando a gente fala, jamais eu vou fazer igual a minha mãe. Nunca vou fazer igual a minha mãe. Não. Faz igual. Não, você não faz igual, você faz até um pouquinho pior. Não faz igual, você faz um pouquinho pior. Exatamente. Faz um pouquinho pior. Nossa, teve uma pessoa que fez uma constelação comigo, e depois da constelação, fiz uma sessão pós-constelação, que ela virou pra mim e ela falou, Kedma, eu estou fazendo igualzinho. E aí ela percebeu. Eu falei, pois é, igualzinho. Tu herda algo bom e herda as coisas que não são boas. Sim. É só tu começar a fazer uma anamnese da tua vida e lembrar o que teu pai fazia, a tua mãe. Aí tu pensa, nossa, mas a minha esposa é igual a minha mãe. O Rogério muitas vezes diz, tu tá igual a mãe. Tu herda também. Sim, tu começa a ficar igual a tua sogra.
Ontem eu tô falei isso igual com a minha sogra. esposa. Eu vou pra Ontem. casa de praia, começo a limpar a casa de praia, em vez de aproveitar a sogra fazer isso. E o Rogério, meu Deus, tu tá igual a mãe. Beijo, sogra. Mas desse jeito. Mas Desse é. jeito. Tá Ontem eu tudo falei certo. Eu isso. adoro, porque a minha sogra é maravilhosa, Sim, eu amo sim. ela de Uhum. paixão. E é bem isso. E eu comecei a me observar e eu trouxe realmente algumas heranças da mãe, do pai ali. E eu fiz a virada de chave, falando do dinheiro, com uma Kedma. Numa constelação dela, que ela pegou e me colocou na frente, tá, fala aí tudo que tu quer e mais um pouco. E falei, e não falei do dinheiro. Olha a crença. Não Já fala. identificou. A pessoa não falei. fala. E A pessoa não quem fala. falando? A Não pessoa foi quer tudo. pouca. A pessoa quer tudo. E eu, o que mais? E o que mais? E eu ali, linda, maravilhosa. Que Eu mais? quero viajar, quero isso. E mais, e Mas fui, o quê? e fui. Aí deu, eu acho que deu. E ela, bonito. E quando ela falou pra mim que eu Estalou. não tinha falado, a única coisa que ia me trazer tudo aquilo, eu digo, bingo de milhões. E ainda ali eu demorei um processo para ainda aceitar, né, o dinheiro. Olha que a Edma foi aí um ano. Foi. Ou eu falo para vocês, hoje eu faço dinheiro rapidinho. Eu só tenho que trabalhar uma coisa, como ele vai ficar agora. Porque eu tô ganhando e tô gastando, Sim. né? Pois é. Então tem algo aí para ser visto, Aham. Exatamente. tá? Tem algo aí para ser visto. Mas eu não fico sem dinheiro. Depois que eu entendi na constelação feita por ela. Que top quando É isso muito traz a incrível. consciência. Quando né? traz a Traz a consciência. consciência. E falando nisso, tem alguma frase, algum versículo, alguma experiência espiritual que tu teve, assim, que guia tudo que tu vai fazer? Que é a tua bússola. Olha, é muito interessante isso, sabe? Você me falando isso, mas eu venho passado assim por processo, sabe? E sabe quando você silencia? É quando a gente escuta o coração, mesmo. A gente sente o fluir. Eu sou uma pessoa que essa questão de frequência eu percebo muito, sabe? Então é muito interessante quando você vai fazer uma coisa que era aquilo mesmo que vai fazer, aquilo flui. Flui de uma tal maneira que é impressionante. No entanto, até o movimento que eu tenho feito tem gerado, assim, feedback de pessoas que eu falo, meu Deus, o que está acontecendo com isso? Porque eu comecei a fazer a live em julho, né? E foi até o Diego, que também é meu mentor, uma pessoa maravilhosa, espetacular, e ele falou, olha, começa a fazer que tem tua cara, né? E eu amo o devocional, porque eu também ajudei na organização desse devocional, né? Do conteúdo, da Elaine, né? Enfim. E eu falei, comecei a fazer. Não tinha nenhuma pessoa, né? Não aparecia ninguém na live. Ele falou, você já sabe que não vai ter ninguém. Então você faz e deixa lá. Eu falei, então tá, né? Aí eu entrava assim, ó, colocava o celular. Aí não tinha ninguém, aí eu desligava. Aí ligava de novo. Aí desligava. Aí até que eu fazia. Aí fazia. Teve um dia, acho que eu fiz a live sozinha. Eu falei, então tá bom, vai. Hoje, quando eu não faço a live, as pessoas me mandam mensagem. Você não vai fazer a live hoje? É bem isso. Ontem mesmo. Você não vai fazer? Não consigo mais ficar sem você. Não consigo mais. E agora, Kedma? Cria um vínculo, um né? vínculo muito grande. Esse vínculo que é maravilhoso. E o que aconteceu? E tudo, você vê que flui. E aí eu acabei fazendo com essas pessoas um pote da manifestação. Dia 1º de outubro, eu tive uma virada de chave que eu falei, acabou. E eu fiz um pote da manifestação em 60 dias. Coloquei assim. E as pessoas começaram a fazer. Começaram a fazer. E essas pessoas começaram a realizar, manifestar. Eu fiz um caderninho da manifestação e o pote da manifestação. Gente, o que eu tenho tido de feedback das pessoas, que eu até me assusto, que eu falo, meu Deus. Aí a pessoa chora de um lado, eu choro do outro. Sim. Por quê? Choro do outro. Imagina. E aí veio também até essa questão da constelação em grupo, que eu não fazia desse jeito, que você vivenciou ali, que eu não sabia, fiz, assim, foi algo que me veio na hora mesmo, sabe assim, faça. Eu falei, eu vou fazer então, sabe assim? Faça. E eu falei, bom, eu vou fazer, porque então eu tenho que fazer. E o que estão acontecendo, tem pessoas de Portugal, da Espanha, que se conectaram. Eu faço live 5 horas da manhã e a pessoa entra. Sabe assim, quando você fala, gente, que incrível. Então, eu acredito que, né, para não fugir da pergunta, essa questão do silenciar. É do acreditar.
A partir do momento que uma frase que eu falo eu sou um ser abundante por natureza. Eu sou um ser abundante por natureza. Então, quando eu consegui sentir isso, também foi onde muita coisa... Porque eu não preciso de nada. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso dos clientes, eu não preciso da casa, eu não preciso. Porque eu sou um ser abundante por natureza. Então, a partir do momento que eu não preciso, tudo que vai acontecendo na minha vida flui e vem naturalmente. Então, não tem o esforço, tem a fluidez. Porque tem qual o princípio que eu tenho em fazer algo. Então, eu tenho um propósito hoje. Então, é completamente diferente. Você fala, puxa, mas não é o dinheiro? Gente, se a gente não falar, claro que não quer dinheiro. Como que não quer dinheiro? Claro que eu quero ir muito. Não é porque é muito. Porque dinheiro é abundância. Se o Criador não é a abundância, quando a gente fala, o que é Deus? Se a gente fala, o que é Deus? O que é Deus? Que palavra você diria? Diria que é tudo. Tudo. Deus é tudo. Tudo. Exato. O dinheiro é apenas o volante, né? Deus é amor. Você fala, puxa, Deus é o quê? É amor, ele é tudo. Então, se ele é tudo mesmo. Tudo que há de Tomar melhor. posse dessa frase. Tudo Deus é tudo. Deus é tudo. Tudo o que há de melhor. E ponto final. Então, não tem outra. Eu até costumo falar, porque Deus quer. Se Deus quer. É se você fizer. É se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente tem isso, é um hábito mesmo que nós temos. Fantástico. Não é se Deus quiser, gente, é se você fizer. Por quê? Porque o propósito do Criador, quando você coloca aqui, pode vencer, isso daqui é para todo mundo, não é para todo mundo? É para todo mundo. Então, dinheiro, abundância é para todo mundo. Porque o propósito dele para mim, para você, para Alexandra, é igual para todo mundo, não é diferente. Verdade. Você tem filhos. Se eu falar assim para você, Alexandra, você tem 3 filhos. Você tem filhos? Tem. Quantos filhos você tem? Um filho. Um filho. Ou então eu vou falar, né? Se você tivesse um outro filho. Ou então você escolhe um dos seus filhos. Você tem 3. Qual deles você vai falar assim, não, esse daí vai sofrer muito para poder aprender na vida? Esse tem que sofrer. Esse daqui vai passar. Qual deles você escolheria? É uma decisão difícil, eu não faria. Acredito que Deus não faça Você vê? isso também. Então, por que Deus faria isso com a gente? Se nós somos filhos? Como que ele ia falar? Então, pera um pouquinho. Não, a Alexandra ela é tão linda. Não, ela vai ficar bem. Não, mas... Não, ele vai ter que... Não, ele aqui vai ter que sofrer. Porque ele quer. Não existe isso. Eu vejo que as pessoas até diminuíram um pouco daquela coisa. Isso é castigo de Deus. Não existe isso. Não. Acho que deram uma cancelada boa nessa frase aí. Porque isso não aí trazia um peso. Exatamente. Na família, sim, eu via muito isso. Sim. Deus vai ter que castigar. Sim. Isso é castigo bem feito para fulano, é castigo. Nossa, quanta coisa a gente escuta, né? Sim. Quanta coisa a gente deixou acumular lá no inconsciente. Exatamente. E para tu limpar, o babado é mais embaixo. Aí é uma decisão. Aí é uma decisão de tu querer limpar. Você tem que tomar decisão. Porque o que acontece? Quando a gente fala até em limpar, a gente fala, puxa, mas tudo isso deixa marca, né? Quando nós falamos do que trazemos da nossa ancestralidade, isso são vícios, é vício mesmo, é um vício emocional. Sim. A gente traz, onde nós trazemos isso? A gente traz, a epigenética já explica, né? A gente traz nas nossas células, é o que vibra. Então, muitas vezes o que vibra dentro da gente não é nosso, nós herdamos mesmo. Agora, o que eu decido pra mim? É reproduzir isso daqui ou fazer diferente? Exato. É uma decisão que você tem que fazer. Tem uma frase que eu vi numa palestra do Ricardo Máximo, que ele falou, a frase é fantástica, ele fala assim, eu posso ter vindo de uma família rica, mas eu decido se a minha descendência, se a minha família vai ser próspera ou não. E aí, complementando com o que tu falou, lá em Jeremias 29:11 é muito bacana, porque fala, Deus falando, né, através dele, que conhece os planos que tem para você, diz o Senhor, né, ele dizendo, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar esperança e um futuro. Então, os planos que Deus tem são perfeitos, é aquilo que ele tem, mas tudo, se tu for ver que Deus tem, ele é condicional, se você quiser. Se você obedecer, se você decidir, então tudo é condicional. O que Deus tem para as nossas vidas é condicional àquilo que você está disposto a fazer. E se sentir merecedor, né? Porque às vezes tu faz
tá pronto para receber, mas tu não se sente Uhum. merecedor. Aí tem crença aí. Exatamente, porque aí o que entra, né? Não existe milagre sem ação. Uhum. Não existe milagre sem ação. Se a gente for parar para olhar na Bíblia, todos os milagres, qual é o milagre que a pessoa não foi? A mulher do fluxo de sangue. Uhum. Ela estava doente há não sei quantos anos, quando ela ouviu falar de Jesus, o que ela falou? Eu preciso tocar, Apenas tocar. só tocar no manto dele, que eu serei curada. Ela já sabia. Não existe dúvida, você percebe? Ela fala, não tem aquela coisa, mas será que... E se eu não conseguir tocar? Não existe. Não existe. Ela só tinha que ir. Para o Criador não decisão. existe dúvida. Você só tem que fazer. Porque o quê? Você precisa tomar. Porque o propósito já está para todo mundo. Então você precisa, bom, isso daqui eu quero, isso daqui eu quero, isso eu quero. É apenas isso. Aí você fala, puxa, mas é tão simples assim? É simples assim. Pode, não é fácil. Mas é simples mesmo. Mas não é fácil. Porque é uma decisão que você tem que fazer. E ela foi. E ela tocou. Ela tomou o que era dela. A cura. Ela tomou. E quando ele percebeu, né, que saiu aquele poder, mas quem que fez isso? O que ele sempre falava? A sua fé te curou. Não foi ele que falava, olha, eu cheguei aqui e eu vim pra essa... Não. E a energia era tão forte que ele sentiu, né? Ele sentiu. E o que ele Alguém falava? É verdade. O que ele sempre falou pra todos? Levanta e anda. A sua fé te curou. Vá, levante e anda. A sua fé te curou. Sempre foi, a sua fé te curou. Por quê? Porque isso nasce de você. Isso tá em você. É seu. É seu. É isso daqui. Então eu vou. Isso daqui é meu. Sim, é meu, sim. Eu gosto de uma frase que a Elaine usa, que é de uma que eu acho que tu vai saber falar melhor do que eu acho que é incrível para o Marcão conhecer, é quando as duas coisas têm a mesma medida, do bom e do ruim, e que você sente, tá tudo bem. O ganhar ou perder. O ganhar ou perder Ganhar tem ou a perder. mesma medida. Tu já fez essa... Não. Faz para tu ver. É incrível. É uma doideira. É incrível. É louco. Aí tu chegou exatamente aonde tu tinha que chegar para receber tudo que tu possa imaginar. Quando ganhar ou perder for a mesma coisa. For a mesma É a coisa mesma pra ti, coisa. o mesmo sentir. E É a tá mesma tudo coisa. bem. É aquele assim, eu queria aquele carro da concessionária, eu fui lá, corri para comprar, e tu chegou lá com tudo e ele foi vendido. 1 segundo. Tu vai te desesperar, tu vai dizer, não, tá tudo bem, Deus tem algo melhor pra mim. E aí, o que tu faria? O que você faria? É quando ganhar e perder tem a mesma medida. Aí você vai dizer, tudo bem. Agora eu entendi. Eu tinha levado pro outro lado, assim, que nem quando tu faz o que tu ama. Que se tu cobrar e a pessoa te pagar por aquilo, tu vai ter a mesma entrega. Se Exato. tu tá fazendo de graça, tu vai entregar da mesma forma. Exatamente. É isso Então mesmo. eu acho que eu ganhei. Exato. É isso, exatamente. Eu falo, às vezes vem pessoas pra me procurar, né? Puxa, vou fazer uma constelação. Eu faço de graça? Faço. A pessoa poderia me pagar o valor que é a constelação. Eu vou fazer do mesmo jeito. Se eu tiver que falar pra uma pessoa, eu vou falar da mesma maneira como se eu estivesse falando pra 100, pra 500, pra 1000 pessoas. Da mesma forma, da mesma intensidade. Do mesmo jeito. E quando a gente fala ganhar ou perder é a mesma coisa, eu passei por uma situação assim, de perder mesmo, sabe? De perder mesmo. Que aí eu falei, chega, porque agora eu quero uma resolução. Eu falei, então se é isso mesmo, tá tudo bem se eu perder. Porque eu sei o porquê que tudo isso aconteceu, eu sei o porquê que chegou até aqui. Então eu quero uma resolução. Eu quero uma resolução. Se eu tiver que ganhar, se eu tiver que perder, que eu perca. Que eu não prejudique ninguém. Sim. Pronto. Mas eu sei que fui eu. São as minhas consequências. Agora, se isso não tiver, se eu não tiver que perder, então eu quero uma resolução. E o que eu fiz? Entrei em contato com a pessoa onde eu tinha que resolver e eu não tinha possibilidade de resolver. Eu não tinha como. Eu não tinha mesmo. Eu não tinha. E eu liguei pra moça e falei, olha, ok, então tá tudo certo. Até quando eu posso resolver? Olha, ela me deu um prazo de 15 dias. Nossa. E eu falei, então tá bom, pode me mandar, porque tá resolvido. Eu fiz assim, sem ter a possibilidade. Eu tinha, passaram os dias, é lógico, que eu não tinha o que fazer. Quando chegou, eu tinha o prazo até segunda-feira. Uma segunda-feira.
Eu me lembro, acho que era até o dia 14, de uma segunda-feira. No sábado, Nossa. eu resolvi tudo. 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 Tudo, tudo. Eu falei, entendi. Tudo bem. Entendi. Mas se eu tivesse perdido, também estaria tudo bem. Uhum. Porque eu já tinha falado, tá tudo bem. Eu falei, está tudo bem. Tá resolvido. Porque já está resolvido. Porque eu quero uma resolução. Uhum. É isso que eu quero pra minha vida, uma resolução, seja ela qual for. Seja boa ou não. Eu sei que tem algo maior. E esse algo maior, ele não vem sempre de quando nós ganhamos. Esse algo maior, ele vem de quando nós perdemos também. Uhum. Perfeito. De quando nós perdemos. Eu dou um exemplo que eu dou, né? Assim, eu quase não falo muito, mas eu perdi o meu pai com 11 anos de idade. Pra mim foi algo assim que eu não tenho nem como mensurar. Imagina. Né? Eu estava junto com meu pai ali quando aconteceu a situação e algo assim que dói demais. Imagina, né? Eu tinha 11 anos, eu era muito apegada ao meu pai. Então éramos em 3 irmãos, a minha irmã, meu irmão e eu. E de um dia para o outro acabou. Acabou. Não tínhamos mais o nosso pai. Então ali foi acho que a maior perda da minha vida foi essa. Só que depois, um tempo depois, a minha mãe casou de novo. Meu padrasto, e ele não tinha filhos. E minha mãe teve quatro filhos, que são os meus irmãos. Que eu jamais imagino a minha vida sem os meus irmãos. É algo assim que, nossa, não sei nem... Tem um elo muito forte. Muito né? forte. É como se eles não fossem meus irmãos por parte de pai, sabe? Me emociona. Pode falar. E você fala, sempre tem algo muito melhor, sempre tem algo muito maior, e a gente não sabe. Só depois que passa. Só depois que passa. E depois um dia a minha irmã falou pra mim, ela falou, Kel, eu agradeço muito ao seu pai, porque precisou acontecer isso para que a gente pudesse estar aqui. Olha que consciência. Porque se eles tivessem, não seriam eles. Sim. Não seriam eles. Eu não consigo. Nossa, não, é uma coisa assim, é um amor infinito, não dá. Então você percebe, a gente for falar de tragédia, de perder, quando a gente perde sempre vem algo melhor. De ficar revoltado, fica. né? A pessoa geralmente tem uma escolha, ou ela se revolta, ou ela, tipo, Deus me dá força pra eu continuar. Revoltei, né? sempre revoltei. Nossa, putz, eu xingava Deus, falava, como assim? Era o meu pai. Tu vê, né? Como que você fez isso? Como que você deixou isso? Eu era uma criança só. E até a gente ter aquela maturidade para compreender, né? É aquela história do copo meio cheio ou meio vazio. Como é que tu enxerga? Algumas pessoas vão enxergar como uma oportunidade e outras vão enxergar como uma tragédia. E aí, quando tu falava, e me veio aquele verso que Jesus falava, né? Que quem perder a sua vida por amor a mim, ganhar lá. E quem ganhar, perder lá. Não tem sentido algum, não tem nexo. Mas quando tu passa... Por uma história, tu entendeu? entende. Começa até a fazer com que a ciência prove, porque 2 corpos não vai ocupar o mesmo lugar. Exato. Então algo precisa sair para que outro ocupe. Exatamente. Então as coisas começam a fazer muito sentido quando tu consegue amadurecer a ponto de enxergar tudo isso. E aí vamos agora para a parte da neuroterapeuta Hertz. Essa parte é a melhor, essa parte Essa eu adoro. aí agora é o ponto nosso que, olha, daqui para frente vamos falar disso. Primeiro assim, me explica o que significa isso. Porque, beleza, a neuroterapeuta, a neuroterapia a gente compreende, mas essa parte de Hertz, como é que encaixa, como é que entra em tudo isso? Essa parte eu amo demais, a frequência. É a frequência vibracional. É a frequência. Tudo é frequência, tudo é energia. Tudo é frequência. Então, o trabalho mesmo é baseado nisso, na frequência. Na frequência. O que você vibra. Né? Com tudo isso que nós falamos, tudo isso tem uma frequência ali. Então, o que você está vibrando? O que é que você quer que você não consegue? Não consegue porque é o que você está vibrando. Então, se você não vibrar de acordo com aquilo que você quer, que aí a gente entra num outro ensinamento, né, da Elaine, que é o ser para ter. Você precisa ser o que você quer ter.
E aí onde a gente pode fazer esse paralelo do milagre, né? Quando as pessoas queriam que a cura, né? Imagina, teve aquele, esqueci o nome dele, que era um soldado que foi pedir para Jesus poder curar o menino, porque, e aí Jesus falou, puxa, eu vou lá. Ele falou, não precisa entrar na minha morada, né? Diga uma palavra. E ele vai explicando ali. Ele falou que não era digno de receber. De ele entrar na sua morada, mas que ele dizer uma palavra que o menino seria salvo. Então, quando ele fez isso, ele já sabia que ele ia conseguir. Não tem dúvida. Mas ele já vibrava a cura, ele já vibrava. Aquilo já é. Ele só precisava da certeza de que... Entende? Só o aval, assina só aqui. Só o aval, Porque quando a gente fala do ser para ter, é a parte mais difícil. Porque você precisa ser no lugar que você não tem. Nossa. É forte. Aqui. Aqui é o mais difícil. Porque é quando, por exemplo, quando você olha para a sua conta e você fala, ela está negativa e eu tenho que ser abundante. Puta merda, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou agradecer? Simplesmente porque eu não tenho dinheiro para comprar, para não fazer alguma coisa? Como que eu vou agradecer se eu tô doente, eu tô de cama? Como que eu vou ser saudável, sendo que eu estou doente? Entende? Puxa, como que eu vou ser essa pessoa de sucesso se eu tô ferrada na vida? Como que eu vou ser essa pessoa de sucesso? Kedma, e como é que a gente consegue... Eu assim, ó, eu não enxergo que existe equilíbrio nas coisas. Existe um contrabalanceamento. Para te ter isso, tu vai ter que sacrificar alguma coisa aqui. Às vezes a balança vai estar equilibrada, mas sempre tu vai ter que ter... beleza, eu quero fazer uma nova... sei lá, uma faculdade, eu vou precisar abrir mão de tempo de algumas coisas. E agora trazendo para esse contexto que tu tá falando, como que eu vou ser abundante sendo que eu estou num processo de escassez? O que você quer ser? Abundante. Qual foi a primeira frase que eu falei antes aqui? Eu sou um ser abundante por natureza. Quando isso está escrito na minha alma, eu já sou um ser abundante por natureza. Tá tudo bem. Tu não sofre por nada. Eu não vou mesmo. No entanto que eu vou falar o que eu fiz, eu tava com a dívida no banco, né? Imagina, cheque especial, né? Porque eu estava jogando, né? Então, pandemia, recebi um bom dinheiro do colégio, imagina, né? 13 anos recebi. Só que na pandemia ali, o dinheiro só estava indo. Chegou um momento que é limite cheque especial, que fica aquela coisa maravilhosa, né? Ele salva, só que depois quando você vai, ele fala, ele salva e agora? Eu não tinha como. Gente, eu olhava para minha conta e ia estudando, fazendo os treinamentos da Elaine e tudo. Teve um dia que eu falei assim, eu vou ter que começar a fazer então, né? Falei, Kedma, porque não é possível, né? Você entende, estuda. Comecei assim, ó. Oi, tudo bem? Bom dia. É sobre o débito, isso. Quanto que está? Tá, ok. 31 mil está. Ótimo. Vou fazer o pagamento, amor. À vista. Pode me mandar um boleto. Isso, obrigada. Tá, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. No dia seguinte. Oi, tudo bem? Eu passei a ser. Por quê? Porque para mim já estava pago. Como ia pagar? Não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida para eu poder pagar. Porque eu não sabia mesmo. Eu não tinha como mesmo. Eu não tinha como. E fui. Então, é isso. Pegava a minha agenda não tinha clientes, né? Eu atendia, na pandemia foi onde eu tive que ir pro online, né? Porque eu só atendia presencial, passei pro online, então teve todo um período, né? Imagina, de estudo, e aí eu estudava de noite, e jogava e treinava, estudava e lia, atendi tantas pessoas gratuitamente na pandemia, putz, muitas pessoas. E fazia grupo, e sorteava constelação, e sorteava, e fazia, e atendia. Porque eu falei, bom, e foi ali, nossa, foi
um processo, assim, doloroso mesmo. Aí eu pegava a minha agenda, não tinha cliente, o que eu fazia? Eu pegava a minha agenda, colocava o nome das pessoas. Colocava os nomes das pessoas. Porque a Elaine ensinava, eu falei, bom, Tem que seguir a eu vou risca. ter, pra eu poder saber se isso é ou não, eu vou precisar fazer, né? Preciso fazer. E começava a colocar os nomes, deixava minha agenda aberta, eu falava, nossa, minha agenda aberta, eu sou uma terapeuta de sucesso. Eu sou. E ali eu me comportava. E chegava na frente do computador na hora, estava lá sentada e lia, estudava, não atendia, mas estava estudando. E aí de vez em quando vinha, aparecia uma pessoa ou outra, mas não tinha uma agenda lotada, né? Não tinha. E outra também não dava, porque eu treinava. Imagina, eu treinava 2 vezes no dia. Como que você treina E atende. Então era uma coisa muito, né? E comecei assim, até que um dia o banco veio, me mandou uma proposta, R$31 mil. Sabe para quanto foi? R$1.500. Dividido em 4 vezes. Co-criadora é pouca, né? Dividido em 4, porque nem os 1.500 eu não tinha para pagar. Não dava. Meu Deus. Eu falei, puta. Aí a pessoa falou, não, Kedma, pode ser esse valor dividido em 4 vezes. Eu falei, arrasou, vou pagar. Com certeza, paguei. Você fala, como assim? Dá. Porque eu passei a ser. Eu não sou. Decidiu. Eu decidi. É uma decisão, então é isso que eu vou fazer. E aí as coisas foram acontecendo, eu sempre estudando. E o que acontecia? A Elaine sempre colocava ali que estava precisando de Holo-End para trabalhar. E eu sempre mandava, sempre queria. Até que um dia, eu falei, sabe de uma coisa? Nem vou mandar mais. Porque ela não me chama. Eu falei, larguei de mão. Eu falei, nem vou mandar mais meu currículo. É uma oportunidade para tu entrar no porque, time. Né, para entrar. Eu falei, que droga, não vou mandar mais. Aí, em 2022, eu trabalhei como staff. Foi a primeira vez que eu estava ali ao vivo junto com ela, né? Nossa, chorei na técnica Hertz ali, com os olhos abertos. Enfim, passou. 2022, eu trabalhei como staff. 2023, eu subi no palco para pegar minha placa de neuroterapeuta Hertz. Na hora que ela abriu a terapia, eu falei, com certeza. E aí, o ano passado, eu subi no palco para entregar as placas. O que aconteceu? No começo do ano passado, ela colocou que ia precisar de uma terapeuta Hertz. O grupo tinha para mais de 200 terapeutas. Nossa. Aí eu olhei, eu falei, vou mandar, né? Mandei. Sabe assim, quando você manda, e desencanei. E eu tava também ali nos dias, tava bem desafiada. Nossa, foi ali no momento assim, mandei. Aí ela pegou e eu comecei a fazer o jejum da cocriação na semana. Mas eu fiz com uma intenção, sabe assim, olha, eu quero sabedoria. Eu quero aprender a fazer. Como que eu posso? Me ensina, o que mais eu preciso aprender? E passou. Só que eu tinha esquecido que eu tinha mandado o meu currículo. Uma semana que eu estava fazendo, eu comecei o jejum na segunda-feira. No sábado eu recebi uma mensagem da Jaque. Oi, Kedma, tudo bem? Porque uma pessoa no Instagram falou assim, olha, manda o seu currículo nesse número. E eu mandei. Só que eu achava que era da equipe. Ela falou assim, então, a Elaine pegou o seu currículo e ela me falou, eu falei, Elaine? Como assim? Eu falei, não acredito que foi ela. Então, nós estamos falando, né? Selecionamos você para ser a mentora da mentoria 1000 Hertz. Eu falei, eu corri no meio da casa e pulava. Eu falei, meu Deus, não acredito. Aí eu falei, claro que eu aceito. Olha só, sim. Já é, né? Pra quem já é. Já é? Eu falei, claro que eu aceito. E aí ela pegou e falou assim, e você não sabe, só que você também vai ter o direito à mentoria. Porque como você vai ser a mentora, Sim. a mentoria é só 50 mil. Uhum. Eu falei, uau! Eu devorei o conteúdo da mentoria, eu devorei. E o que aconteceu? Em 2023, que ela lança a mentoria no co-criador, que eu estava. Em 2023, o que aconteceu? Em dezembro, eu não dava para eu comprar a mentoria ali, né? Sabe o que eu fiz? Eu entrei na fila para comprar. Conversei com a menina, a vendedora, conversei com ela. Ela falou, Cat, eu falei, olha, meu cartão hoje não vai passar, mas na semana. Ela falou, não, eu vou te ligar. Ela me ligou na semana. Ai, quem nunca? Quem nunca? Então, eu falei, puxa, mas a prioridade agora não vai dar para eu fazer. Não, Cat, então num outro momento você faz. Eu falei, claro que eu vou fazer. Com certeza eu vou fazer. Passou. Aí a Jaque me falou, então você tem direito à mentoria. E eu só sou a mentora da mentoria no Hertz.
Que lindo. Tem noção? Então, assim, acontece algo melhor. Acontece algo muito maior. Porque não é o que você quer, é o que você está vibrando. Exato. É o que você vibra, não é o que você quer. Quando você falou, Kedma, porque às vezes essa questão da imaginação, do imaginar, isso ajuda, mas não é especificamente a imaginação, porque, por exemplo, se a gente vai fazer uma técnica, uma coisa, você vai visualizar, você vai fechar os olhos. Quando você fecha os olhos, o que a gente enxerga? Nada. Você não enxerga nada, gente. A gente vê tudo preto. A gente vê tudo preto. Então, você não enxerga nada. Ser... Mas é o que você vai sentir quando se você falar, puxa, se eu falar pra você, nossa, imagina o carro. Qual é o carro que você prefere? Sabe? Uma festa. Você quer uma festa de casamento, por exemplo. Puxa, como que você quer essa festa? Você vai saber. Você vai saber desenhar isso, você entende? Na tua imaginação. Sabe? Como que é essa casa? Como que é? Puxa, o escritório que você quer, como que você quer isso daqui? Você pode vencer? Então, você consegue trazendo isso para a tua imaginação, só que não é o que você vai visualizar, mas o que você vai sentir quando você visualiza. Perfeito. Você percebe que é o que você vibra. Então, isso que você vibra é isso que você emana. E como nós falamos que existem infinitas possibilidades, as boas, não tão boas, você vai acessar o quê? Exatamente aquilo que você está vibrando. E por isso que eu falei, um dia eu falei pra Jaque, olha, eu sou muito co-criadora. Eu sou muito co-criadora. Eu fui a co-criadora do Holo Cocriação de 2010, que eu ia vender o meu relógio para comprar, que eu não tinha dinheiro. E aí a Jaque nunca tinha feito na vida boleto. E eu mandei mensagem, pelo amor de Deus, se tu não botar no boleto, eu vou ter que vender meu relógio, meu boleto vai me enforcar vivo. E aí ela deu risada. Te juro por Deus que ao vivo, aquele dia, a Jaque abriu para boleto. E foi quando eu comprei, mais 5 amigas minhas compraram também. Nossa, tá. E no meio da semana, a Jaque pegou e disse, mandem os seus depoimentos para vocês, né, participar de conversar com a Elaine, que ela sempre faz essa época para ir para o co-criador. E eu fui a escolhida. E eu tremia que nem vara verde para falar com a Elaine. Contar a minha cocriação, que foi a minha primeira cocriação quando eu conheci ela, o meu casamento. E eu cocriei exatamente como tu falaste. Imaginar, desenhar, sentir, vibrar, a música. Tanto é que eu ouvi a música que quando eu entrei para dar as boas-vindas aos convidados, eu chorava, porque eu já tinha vivido aquilo. Nossa, é incrível. Que top. Eu já tinha vivido. E a Elaine me convidou, disse que eu era convidada dela para o co-criador milionário, que eu não tinha dinheiro para ir. E eu ganhei. Mas tu já era. E aí eu ganhei. Quando ela disse, tu é minha convidada, eu quase morri gritando na sala. Top. Comentando isso aí, me vem muito a lembrança, assim, de, por exemplo, tu não constrói uma casa, ou enfim, um prédio, um apartamento, vamos construir, vamos. Não. Existe antes um desenho, um planejamento, e até isso acontecer. Exatamente. Então, agora fica mais simples para quem sabe você que tinha essa dúvida, o que é co-criar, como é que funciona isso, é exatamente isso. E a planta. Tu vai, faz a planta, aí vai com o projetista, vai com o engenheiro e pronto. Vai construindo, né? Consegue enxergar. E no momento que tu enxerga, a ideia é que o projeto saia como foi desenhado. Esse é o objetivo. Meninas, a gente está agora na reta final. O tempo nosso voa quando a conversa é boa, quando é envolvente, quando a gente fala de coisas que a gente sente, principalmente. E assim, teve alguma coisa que a gente ainda não falou que vocês gostariam de falar? Eu acho que eu posso fazer para fazer um fechamento. Quando a gente fala assim, né? Puxa, qual que é a frequência do dinheiro? Qual que é a frequência da abundância? Qual que é a frequência do teu sonho? O que você precisa vibrar? Como que você precisa estar para você poder conseguir conquistar o que você deseja, né? Então tem 5 coisas assim que é fundamental. Primeiro de tudo, você precisa aceitar. Aceitar a situação que você está. É onde inicia. Aceitar que tá ruim, é isso mesmo, tá ruim mesmo, tá péssimo. Daqui eu quero melhorar. Aceitação. Segundo, é o auto-perdão. Auto-perdão. Porque as coisas quando acontecem, às vezes quando as pessoas fazem algo, não é sobre o que a pessoa fez, é sobre o que você faz com aquilo que a pessoa fez. Então, muitas vezes você está carregando mágoa, você está carregando raiva, você está carregando rancor. Isso te atrapalha demais.
Para que você libere o perdão, você que precisa liberar todos esses sentimentos de dentro de você. Quando você libera isso de você, você libera o perdão. Então, aceitação, auto-perdão. O que você precisa fazer? Agradecer. A gratidão. A gratidão, ela é fundamental. A gratidão genuína. A gratidão que vem de dentro. Sabe? A gratidão não é essa coisa de gratitude, né? Que tá muito... Não, é a gratidão mesmo. A gratidão pela situação que você está, independente de como ela seja. Amor próprio. Amor próprio. Se você não se ama, se você não se valoriza, ninguém vai fazer isso por você. Ninguém. Ninguém. Você precisa acreditar no que você faz. Você precisa acreditar no teu propósito. Não terceirize o seu sonho para ninguém. Não terceirize. Quando a gente terceiriza, a pessoa não sabe o que está ardendo aqui dentro da gente. Aquilo é nosso. A gente pode sim ter atenção às pessoas que estão no ambiente. Quais são as pessoas que você convive? E isso interfere muito. Muito. Mas é o amor próprio. E por último, a diversão. Divirta-se no processo. Divirta-se no processo. Se você tiver isso aqui, ó, esses 5, isso daqui é o afeto, isso daqui é a abundância, isso daqui é a frequência do dinheiro, isso é a frequência da abundância, a frequência da prosperidade. Se você fizer isso daqui, puxa, depois você me conta tudo que você vai materializar, o que você vai realizar, o que você vai conquistar. Ó, já vamos aproveitar. Eu quero que tu conte o que tu viu acontecer na vida dos alunos da mentoria Ruby que te deixou mais orgulhosa. Nossa, olha, eu posso falar o que está acontecendo agora? Eu vou te falar. Eu vou te falar o que está acontecendo agora, assim, de 15 dias para cá. Eu tenho umas mentoradas da mentoria individual, né? Uma delas, ela fez uma mentoria que foi 4 sessões apenas. Só 4 sessões. Ela não sabia o que ela... Sabe assim, imagina uma pessoa que está perdida. Uhum. Ontem, ela me mostrou o diploma de um curso que ela já fez. Uhum. Ela me mostrou, ela está na Espanha, do dinheiro que ela recebeu. Ela me mandou a imagem, depois eu te mostro, chorando do dinheiro que ela recebeu do marido, da viagem que ela vai fazer aqui pro Brasil. Ela chorava. Nossa. Ela falou, Kedma. Outra, ela fez a constelação comigo há 15 dias atrás. E ela tinha colocado no pote da manifestação e no caderno de uma caminhonete. Só que ela falou, Kedma, sabe quando ela escreveu, mas ela falou, porque eles não tinham condição. Não tinha mesmo. Ela fez a constelação no domingo. Na terça-feira, ela me mandou uma mensagem que ela comprou a caminhonete com o marido dela. Uau. E que o valor da caminhonete, depois ligaram para ela, diminuiu ainda mais o valor. Eu fiz uma live com ela, para você ter noção. O marido dela falou na live. Uau. Eu chorei. Eu falei, gente, como assim vocês estão fazendo isso comigo? Ele falou na live. Ele falou. Teve uma outra que ela fez a matrícula dela na Hertz Terapia, na psicanálise. Era o sonho da vida dela de fazer. E ela veio, começou a fazer junto comigo, fez a constelação, entrou no grupo, que aí eu acabei fazendo uma mentoria em grupo. O que aconteceu? Ela foi fazer, a semana passada, isso. Ela falou, Kedma, ela guardou o cartão. Ela falou assim, olha, eu vou pagar a mentoria no dinheiro para eu poder guardar o cartão, para eu poder comprar, né? Porque como ia ter a Black da Elaine, eu falei, então faça isso. O que aconteceu? Quando ela foi passar no cartão, o cartão dela tinha um valor. Só que o valor do curso era além do que ela tinha no cartão. Ou seja, não vai passar. Não ia passar. Uhum. Só que ela não percebeu isso. O cartão passou. Depois que ela viu, passou acho que R$2.000 a mais. Ela falou, Kedma, eu não faço ideia de como isso aconteceu. Porque não era esse. Eu não tinha esse valor no cartão. Eu não tinha mesmo. Uhum. E passou. Então, e aí sem contar as outras pessoas, né, o que está acontecendo, então essa questão de ciclos, as pessoas fechando ciclos, se percebendo, eu acho que o maior de tudo, porque não é esse material, não é o material, porque o que as pessoas têm me apresentado, não é o material, o dinheiro, ele é uma consequência daquilo que você está fazendo, porque quando nós falamos que Deus é abundância, nós estamos aqui no planeta Terra, gente, o que é abundância? A abundância é o dinheiro, a abundância é você morar bem, a abundância é você ter, isso é abundância. Só que aí onde está um grande tabu, isso é o bom.
É você viver bem. Isso é viver abundantemente. Sabe? No princípio do Criador. Isso sim é viver em abundância. Só que o que as pessoas estão me trazendo é justamente essa transformação, essa percepção do ser abundante por natureza. Essa consciência que elas não tinham. Então, as pessoas estão me trazendo muito isso. E com isso, com essa consciência, elas estão conseguindo tomar decisões. Então, muitas pessoas, ontem foi incrível, muitas mandaram foto ali no grupo que estão tirando roupas, sabe, que não vai usar mais, que foi aquilo que você falou do ciclo. Então, puxa, é uma decisão. Isso daqui não dá mais, eu não tô usando, vai ficar aqui pra quê? Isso é frequência, a energia tá parada. Não, isso vai. Pra eu poder conseguir algo novo, eu preciso dar espaço. Se eu quero roupa nova, se eu não tirar a roupa velha dali de dentro, como que eu vou colocar? Ah, eu quero comprar um móvel novo. Você vai comprar uma cama nova, você vai colocar a cama nova em cima da velha? Você vai ter que tirar? Você tem que tirar. É a mesma coisa, o ambiente onde você está. Novo chegar. Tem, às vezes você tem que sair daquela ambiência. Puxa, são amigos, tudo, mas se você continuar aí, é nesse ambiente que você vai ficar sempre. Tem que se desafiar. Não é, você vai excluir, não é que vai ter que brigar. Não, mas é apenas decisão. Agora eu começo a frequentar esse tipo de ambiente, porque é pra lá onde eu estou indo. É isso daqui que eu quero pra minha vida. É a sua decisão. Tem as pessoas que virão junto e tem as pessoas que não virão. E tá tudo bem, porque é escolha. É escolha. Nossa. E é verdade, principalmente a família, que sempre são os que ficam pra trás. E, tipo assim, às vezes tu quer ter um resultado diferente, mas fazendo as mesmas coisas. Não vai conseguir. Não fecha, não casa de forma alguma. Não. Ó, vamos lá. Reta final, gente. Meu Deus. Mas dá vontade de perguntar e falar muito mais. Mas assim, ó, se tu pudesse hoje plantar uma semente no coração de quem tá assistindo, quem tá nos ouvindo, qual semente que tu plantaria? A semente que eu plantaria? Pega uma plantinha, pega um vasinho, um vaso. Quando você colocar essa plantinha, essa sementinha, você fala: essa aqui é a minha sementinha. Eu sou um ser abundante por natureza. Cuida dela. Só você pode cuidar. Porque você pode tudo. Quando você tem isso dentro de você, você pode tudo. E quando a gente fala pode tudo, é pode tudo mesmo. Pode tudo. Como você diz aqui, pode vencer, pode. Você pode vencer. Você só precisa ter essa decisão. Essa sementinha aqui, só eu posso cuidar. Ninguém mais pode cuidar. Então planta essa sementinha da abundância aí. Planta a sementinha da abundância. E conta pra nós. Vem contar pra gente e pra Kedma. Kedma, qual que, assim, ó, é o próximo nível que tu acredita que Deus tem já preparado e te mostrado na tua jornada? Conta aí, projetos futuros, o que já tá co-criando pra acontecer. Olha, de verdade, eu vou ser bem sincera com você, tá? E isso eu vou trazer até que o Diego falou. Eu não tenho nada assim, puxa, eu vou... Tenho algumas ideias, mas de verdade, não. Porque o Diego falou assim, Kedma, faça primeiro. Quando vier o problema, a gente resolve. Eu não sei. Então, a minha preocupação é aqui hoje. Qual que é a minha entrega hoje? Por quê? O que eu estou plantando hoje é o que eu vou colher amanhã. Então, não... Aí você fala, puxa, parece que é contraditório, né? Que a gente fala em visualizar, que a gente fala... Tem isso? Tem. Eu tenho lá esse algo maior. Tá bom. Mas só que eu sei que isso vai depender do que eu estou fazendo aqui hoje. Claro. Então é muito mais aqui, eu no meu momento presente, no agora, o que eu preciso fazer hoje. O que eu faço hoje aqui? Então o que eu faço hoje é o que vai determinar para onde eu vou. É o que eu vou colher amanhã. Então quando a gente falou o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente, o comprometimento, a disciplina, a constância, é aqui, é agora. Porque amanhã eu não sei. Amanhã pode ser que eu nem esteja mais aqui. A gente não sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. Então é por isso que hoje eu falo, a vida é incrível. E eu tinha raiva quando a Elaine falava isso. Porque eu falava, como que ela fala que a vida é incrível? Putz, eu falava, gente, não é possível que ela tá falando uma coisa dessa. E eu olhava pra minha vida e dizia, ela fala, não, ela não está falando isso, sim. Mas hoje eu falo, a vida é incrível. Mas a vida é incrível, é aqui, é no agora. Sabe, é nessa conversa, é quando a gente escuta, é quando a gente fala, é quando a gente percebe a abundância nos detalhes. Na água que eu bebo, é onde eu vejo a abundância. É no meu corpo, no meu sentir.
que tá tudo funcionando aqui dentro de mim, sem eu precisar mandar. Tem noção? Eu não preciso falar, pisca, Kedma, pisca agora o olho direito. Pisca, pisca, vamos. Coração, bombeia. Manda o sangue para tal lugar. Eu vou comer. Olha, eu não preciso mandar nada disso. Tá tudo certo. Isso aqui é uma abundância, isso daqui é uma riqueza que a gente não para perceber. E cada vez menos, né? Menos. Meninos, olha. É apaixonante conversar com o Kedma. Demais. E assim, ó, quem quer ter um pouco mais dessa energia, desse conhecimento, dessa sabedoria, o que precisa fazer? Qual ação? Além de te seguir, né, nas redes sociais, então sigam a Kedma. Como que eu consigo ter esse acesso a você? Olha, através da mentoria, né? Através dos movimentos que eu tenho feito, que estão sendo assim fantásticos, e da sua decisão, né? Você precisa decidir o que é que você quer para sua vida. O que você quer para sua vida. Quando você tiver isso muito claro, que você fala assim, é isso que eu quero, pode me procurar. Porque você vai. Pode ter certeza que vai. Vai. Perfeito, meninas. Pega na minha mão e vai. Vamos junto, porque é só o começo da jornada, né? Só o começo. É verdade. Então, Ali, olha, tu trouxe uma pessoa aqui fantástica, que eu tenho certeza que tá marcando esse nosso mês. A gente tá em reta final de ano, né? E aí já começa a vir as festas de natais, festividades, enfim. E a gente vê que uma energia muito gostosa começa a vir sobre as famílias, sobre as pessoas. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem sabe. Eu não sei se quem está assistindo, vai conseguir assistir ao vivo, se vai assistir depois, mas vamos deixar uma mensagem final, cada um de nós, para a gente encerrar todo esse ciclo aqui hoje desse podcast com uma mensagem. E eu quero já começar deixando a minha mensagem, que tem uma passagem que está lá no nosso livro milenar, que fala a respeito de dois homens no caminho de Emaús. E é interessante que eles tinham falado para aqueles homens permanecerem no lugar onde eles estavam. E Jesus, então, morre, e ainda não tinha ressuscitado no terceiro dia, e esses homens decidem voltar da onde eles saíram. E a mensagem que eu trago com tudo isso é que, às vezes, a gente desiste antes das coisas acontecerem. Tá tão próximo, Jesus ia ressuscitar no terceiro dia. E no terceiro dia que Jesus ressuscitou, quando Jesus ressuscitou, cadê aqueles homens? Não estavam. Haviam desistido, haviam retornado para o caminho de onde não era, que era para eles terem saído e não mais voltar. E o interessante é que Jesus encontra eles no decorrer daquele caminho, e eles não reconhecem, mas no momento em que eles partiram o pão, eles reconheceram que aquele era Jesus e se deram de conta. Opa, o que eu fiz? Ou seja, sempre há um momento para você entender que você não deve desistir, que você não deve voltar atrás. Se aquele ciclo se encerrou, é porque um novo vai começar. A jornada, ela é contínua. E eu costumo dizer que no final sempre dá certo. Sim. Se não deu certo, é porque ainda não é o final. E Eclesiastes 7:8 diz assim, que melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, para quem está nos assistindo, e agora é com vocês. A minha mensagem é muito curta, sim, porque não tem muito o que eu falar. É ser resiliente quando se tem um projeto, confiar, fazer as coisas com muito amor no agora, que é uma virada de chave minha, de estar no presente, de ser amor incondicional agora. O que eu estou fazendo que vai fazer a diferença na vida do outro agora? E seja luz por onde for, que é onde você vai trazer alegria, paz, prosperidade para quem estiver ao teu redor. Ser abundante, né? Muito bom, né? Ser abundante. Eu falo, acho que a mensagem que eu deixo também tem muito a ver com a sua, sabe? Não desista jamais. Não terceirize o seu sonho, né? O teu sonho é o teu sonho, não é de ninguém. Só você sabe o que está aí dentro de você. Então vá, porque você pode tudo, desde que você decida, desde que você se comprometa, desde que você seja disciplinado, desde que você esteja mesmo decidido a viver algo extraordinário. E tem uma frase também, né, que eu também trago.
Quem tem vergonha do ridículo não vive o extraordinário. Não vive o extraordinário. Então você tem que saber exatamente o que é que você quer e vá. E vá. Vá porque você vai inspirar muitas pessoas, vá porque você vai viver o que você veio para viver. E só você pode fazer isso. E no meio do caminho você vai encontrando pessoas que vão te impulsionar para isso e não pessoas para te atrasar ou para te puxar, né? Desistir jamais. Constância sempre. No princípio, sabendo sim que você é um ser abundante por natureza. E o Criador, ele já fez, seu propósito já está. Só está esperando você acessar. Então vá, acesse. Ainda dá tempo. Não é para deixar para o ano que vem. Você falou agora, né, questão... Qual que é o seu projeto? Eu tenho uma coisa, como eu conversei com as pessoas, né, que estão me seguindo, que estão nesse poste da manifestação, eu até falei para eles, foi incrível. Quando eu comecei a fazer essa constelação em grupo, tem uma parte que eu falo para a gente poder olhar o nosso sonho, né? E aí eu também olho o meu, aproveito, né? Sim. E aí quando eu estava olhando assim do outro lado, vendo o meu sonho, eu vi aquele monte de gente, eu falei, mas o que essas pessoas estão fazendo aqui? Porque eu nunca tinha visto o sonho meu daquele jeito. Eu falei, mas sabe, eu tentando visualizar, eu falei, gente, um monte de gente assim, ó, pulando, eu falei, mas o que é isso? E quando eu fui chegando assim mais perto, eu vi, eram as pessoas que estavam ali. Eu falei, não acredito. E como eu fiz esse post da manifestação até o dia 31 de dezembro, então qual que é o meu sonho, a minha meta é dia 31 de dezembro. Eu falei, gente, a gente vai ter que fazer alguma coisa, de estar todo mundo comemorando e vibrando. Essas conquistas, as materializações dessas pessoas até o dia 31. Eu falei, como vocês foram enxeridos de entrar no meu sonho, então vocês fazem favor de materializar isso tudo, hein? Então, bora lá. E as pessoas estão mesmo, porque tem que fazer. Porque não adianta você querer algo diferente, fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Isso é impossível. Então, faça você, faça para você. Faça pelo teu sonho, pelo teu propósito, que ele já é. Ele já é. E lembra, você é sempre um ser abundante por natureza. Perfeito. Perfeito. Então, meninas, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, por compartilhar tudo isso aqui com quem está assistindo. Que presentaço. Com quem vai, nossa, é Natal, Ano Novo e já foi tudo já. Já foi tudo. Então, agora a gente vai lá para aquela câmera do meio e, gente, ó, um beijão no coração de vocês. Até um próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.